continuidade. Vamos de Mateus, capítulo 26, do versículo 67 e vamos até o 75. É aqui logo depois que Jesus foi condenado, né, à morte pelos sumos sacerdotes e os fariseus, que fizeram um grande conselho dos anciãos para condenar Jesus. Cuspiram-lhe então na face dele, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas, dizendo: adivinhas, ó Cristo, quem te bateu? Depois do julgamento, a morte, né, por eles começaram a zombar, bater Jesus, ou seja, começou a humilhação de Jesus aqui, né? Eles foram condenados à morte, não reconheceram Jesus como Cristo, o Messias, o enviado de Deus, e começaram a bater, a cuspir na face de Jesus. E zombando, diziam: adivinha quem foi? Ou seja, comparando Jesus como um adivinha, um charlatão aí, que fica adivinhando as coisas. Continuando. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo-lhes: também tu estava com Jesus Galileu. Mas ele negou publicamente, nestes termos: não sei o que dizes. Aí aqui nós vemos uma situação. Pedro, como a gente viu no julgamento, quando estava lá o Jesus de frente com o sumo sacerdote, e Pedro estava no pátio, na parte onde ficava os servos, né? Os empregados, estavam lá no cantinho, misturado com eles para não ser reconhecido e para ver o que ia acontecer. Lá, uns servos reconheceu Pedro, que andava com Jesus, e Pedro negou. E Mateus aqui vai chamar a atenção, né? Ele negou e negou publicamente. O que isso quer dizer? Ele negou na frente de todos os outros servos que estavam lá. Eu não conheço Jesus. Continuando. No versículo 71. Dirigia-se ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada o viu e disse aos que estavam lá: este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com um juramento: eu nem conheço tal homem. Olha aqui a situação aqui, se gravando. O negócio foi apertando. Pedro começou a negar que conhecia Jesus, que não andava com Jesus. Na primeira vez ele nega publicamente. Na segunda vez ele já faz um juramento que não conhece Jesus. Eu juro, eu não conheço Jesus. Ele estava querendo sair daqui, já percebeu que estava começando a conhecer Pedro, que andava com Jesus. E ele queria sair de lá o mais rápido possível. Na primeira vez o servo chamou Jesus de Galileu. Aqui já chamou Jesus, o outro servo chamou Jesus de Nazaré, como Jesus era conhecido. Jesus, né, aquele que era da Galileia, Jesus Nazareno, né, da cidade de Nazaré. Era a forma que eles já estavam conhecendo Jesus, de onde ele vinha. No versículo 73, pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro. Depois da confusão já rolando, todo mundo dizendo que estava conhecendo Pedro e que Pedro estava andando com Jesus e era um deles. Disseram: sim, tu és daqueles. Teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro, então, começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. Olha esse versículo que é bem interessante. Continuaram insistindo que Pedro conhecia, Pedro andava com Jesus. E Pedro, agora, com mais firmeza, querendo dar razão que ele não conhecia de toda forma. Eu não conheço esse homem. E aqui o interessante é a forma que os servos, os criados, conheceram. Olha como ele destaca aqui. Sim, tu é daqueles.
o teu modo de falar te faz conhecer. Ou seja, a forma que Pedro estava falando, até da forma de negar, ele está negando Jesus com as palavras, mas o jeito de Pedro, a forma que Pedro falava, denunciava que ele era diferente, ele era como Jesus. Pedro andava tanto com Jesus, os discípulos estavam tão unidos a Jesus, que eles já estavam tomando o jeito, a forma que Jesus falava e pregava. E aqui eu consigo imaginar Pedro falando com mansidão, apesar do julgamento, apesar da insistência daqueles que estavam lá, Pedro falava com mansidão. E isso o denunciou. Ele não, realmente, até a sua forma de negar é diferente. Você realmente é um daqueles do grupo de Jesus. E continuando, né? Depois Pedro negou pela terceira vez. E neste momento, cantou o galo. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Depois de Pedro negar 3 vezes, ele lembrou do que Jesus já tinha falado: você vai me negar. Tem um momento que Pedro, né, quando Jesus falou que o Filho do Homem ia morrer, ia ressuscitar, Pedro disse: não, jamais, eu não vou permitir. Depois dizia assim: não, Senhor, a gente vai seguir com o Senhor até o fim. E Jesus fala, né: ah, Pedro, tu agora falas, né? É fácil falar, né? É fácil falar aqui que você vai me seguir, vai me defender, vai estar comigo. Mas na hora que vinha a tribulação, na hora que vinha apertar, que vinha aqueles tentar contra a sua vida, não vai ser tão fácil assim. E tu me negarás 3 vezes. Jesus tinha falado isso para Pedro, e Pedro recordou. E aí, Pedro chora amargamente. Por que Pedro chora amargamente? Porque ele reconhece que Jesus sabia que ele ia negar, mas mesmo assim, Jesus não abandonou, Jesus não mandou ele embora, Jesus continuou amando, mesmo sabendo o que Pedro ia fazer, negá-lo. Dizer que nem o conhecia. E aí ele chora, cai em si e chora amargamente. E aí é uma forma da gente pensar, né, refletir a nossa vida. Quantas vezes nós não temos coragem, né, de falar de Jesus? Quantas vezes você, na sua casa, no seu trabalho, na escola, onde você estiver, quantas vezes passou em situações que você não quis falar de Jesus, você não quis defender Jesus, você não quis defender aquilo que você acredita, sua fé em Deus. Muitas vezes negamos Jesus. Às vezes falamos: eu acredito em Jesus, mas não sou 100%, para tentar amenizar. Para dizer que você, eu não sou fanático, para não receber outros títulos, né, com vergonha. E aqui nós somos convidados hoje, Deus está convidando hoje a não negar. E aqui é uma revelação tão grande, do mesmo jeito que Jesus continuou amando Pedro, depois de ter negado 3 vezes, Jesus continua nos amando sempre. E é bom a gente lembrar disso, mesmo nas nossas quedas. Deus sabe das nossas quedas, Deus sabe das nossas falhas, Deus sabe do nosso pecado. A diferença está em como é que você lida com isso. A questão nossa não é se pecamos, mas como nós pecamos. Se nós já nos entregamos e nos conformamos com a vida em pecado, é uma coisa. Agora, você está lutando todos os dias para não pecar, é outra coisa. Aí sim, temos um grande defensor, Jesus Cristo. Não se preocupe, não só para dizer, eu caí novamente. Jesus sabe. Você não decepciona Jesus, porque Ele conhece. E sabe todas as suas quedas, a que você fez e a que você vai fazer. A diferença
vai estar justamente no esforço que você faz todos os dias para não cair. É nisso aí que Jesus ele vai te glorificar, pela luta. Pela luta. A sua verdadeira vontade de servi-lo, a sua verdadeira vontade de não pecar, a sua verdadeira vontade de ser santo, como você foi convidado, como eu fui convidado, como toda a humanidade foi convidada por Jesus. Ser santo como o Pai do céu é santo. Amém? Até a próxima.